Hoje a gente vai professor. Boa noite. Hoje a gente vai começar a colocar um pouquinho a mão na massa. Então, hoje, a ideia é a gente começar a trabalhar com exercícios. Então, tem essa possibilidade de a gente, começar aí os nossos exercícios. Muito bem, então, estamos no horário, iniciando nossa aula 3, devidamente gravada. É isso aí, gente, vamos lá. Então, hoje, nós vamos começar alguns exercícios, tá? Para demonstrar, algumas operações. Muito bem, então, na aula passada, eu passei para vocês essa parte aqui. Desculpe, não estou compartilhando a tela, só um momentinho. E também não veio mensagem de gravação aqui, professor. Para vocês não aparece, eu não gravo pelo Teams, eu gravo por outro programa. Ok. Muito bem. Então, tá aparecendo a cara de todo mundo aí, né? Quer dizer, a minha cara e as bolinhas de todo mundo, né? E agora está aparecendo o PowerPoint. Ceteris paribus. Muito bem. Então, na aula passada, a gente passou... Basicamente, eu demonstrei os exemplos, das operações de incorporação, fusão, cisão, e falei um pouquinho sobre as aquisições. Bom, então, hoje eu pretendo mostrar, como funciona o ciclo contábil, o procedimento contábil nas operações de fusão, incorporação e cisão. A gente sabe que são poucas, mas elas existem. Então, a grosso modo, a ideia aqui é demonstrar como funcionam, essas operações. Em termos de norma contábil, nós estamos falando basicamente agora do pronunciamento técnico 15, tá? Então, essas operações, existem dois tipos de operações, tá? Das reestruturações. Elas podem ser realizadas entre partes dependentes, ou seja, aquelas que estão sob controle comum, ok? Ou então elas podem ser realizadas entre partes independentes, ou seja, quando não há relação de controle entre as entidades envolvidas, tá? Então, geralmente, pessoal, assim, a grosso modo, partes dependentes, nós temos a incorporação, tá? E também alguns arranjos societários de troca de ações dentro do grupo econômico, ok? Então, trocas de ações dentro do grupo econômico e incorporações são as operações de partes dependentes. Normalmente, as fusões são entre partes independentes. Eu falo normalmente porque pode acontecer, não faz sentido nenhum, mas pode acontecer uma fusão de empresas dentro do grupo econômico, tá? Não faz sentido por quê? Porque aí o mais tranquilo é você incorporar, se for dentro do grupo, como é o caso lá das empresas da Eletrosul, que eu mostrei na aula passada,
tá? Então, fusão geralmente é parte independente, mas pode ser que tenha no âmbito de grupos econômicos. Não faz sentido, mas, enfim, nunca duvide da estupidez humana. Então, as partes independentes, geralmente eu tenho aquelas operações de aquisições e compras, tá? Então, geralmente ocorre lá, né, essas operações. Quando a operação entre partes independentes, você tem o CPC 15, pronunciamento técnico 15. Nós vamos começar a olhar o CPC 15 a partir da semana que vem, eu acredito. Deixa eu confirmar aqui. Mas eu acredito que é a partir da semana que vem. Exatamente, a partir da semana que vem é a explicação do CPC 15, tá? Então, essa semana a gente fecha essa parte aí da fusão, da cisão, da incorporação, e a partir da próxima semana nós começamos a falar a partir da semana que vem, nós começamos a falar do CPC 15, tá? Só um momentinho. Surgiu uma mensagem aqui que eu preciso responder. Infelizmente, peço desculpas. Enfim. Então, a gente vai começar a estudar na semana que vem, tá? As operações de partes dependentes, né, que envolvem entidades de controle comum, nós vamos ver hoje, né, hoje e na próxima semana, esses exemplos. O que acontece? Quando a operação ocorre entre sociedades de controle comum, elas estão fora do escopo da estão fora do escopo da estão fora do escopo do CPC 15, tá? Por quê? Porque essas operações entre partes independentes que envolvem controle comum, na verdade, o que acontece? É como se fosse a empresa negociando com ela mesma, tá? Só para demonstrar o que eu quero dizer com isso. Vou pegar o quadro Paint. Vamos lá. Imagina que você tem aqui uma empresa alfa, tá? E essa empresa alfa, ela é proprietária, né, de duas empresas. Então, a empresa alfa, ela tem então ela tem a beta,
e a delta. Vamos dizer que aqui é 100% e aqui é 90%. Então, isso aqui é, né, antes da incorporação. Então, antes da incorporação, eu tenho essa situação. Aí, o que vai acontecer? Nós vamos fazer a incorporação. Então, agora eu tenho uma operação em que beta incorpora delta. A beta que incorpora delta é mais ou menos o caso da Eletrosul, que eu mostrei para vocês, que eu mostrei o exemplo semana passada. O que acontece? Se a beta incorporar a delta, observa que isso está ocorrendo no âmbito do grupo. Ok? Então, isso está ocorrendo no âmbito do grupo. Aqui. Então, o que é o grupo? O grupo é a alfa e suas controladas. Aí a beta, que é controlada da alfa, incorpora a delta, que é controlada também de alfa. Eletrosul, com a CGTE, né? A CGTE incorpora a Eletrosul, sendo que ambas eram controladas da Eletrobras. Tá? Então, o que acontece? Eu vou ter aqui a alfa, né? Então, a empresa alfa, ela continua, e essa empresa alfa, o que vai acontecer? Ela vai ter a participação societária na beta, só que agora a beta está um pouquinho maior, porque ela acabou absorvendo a delta, né? Então, ela absorveu a delta e eu continuo alfa tendo, né? A alfa continua tendo 100% da beta. Ok? Então, essa é a operação. Então, aqui, né, a beta incorporou já tinha escrito em cima, tudo bem. Então, aqui é após a incorporação. Muito bem. O que acontece aqui? O que é o grupo aqui? Então, aqui, ó, eu tenho o grupo econômico de alfa. Observa que esse grupo econômico de alfa, ele tem uma situação, né? Então, ele tem uma situação antes e, após a incorporação, observa que, basicamente, é a mesma situação, né? Então, eu tenho, basicamente, a mesma situação, ou seja, eu continuo com a empresa aqui, e o grupo econômico de alfa, né, ele permanece o mesmo. Então, isso aqui é um exemplo, né, de operação sob controle comum, né, que são partes dependentes. Então, esse é um exemplo, né, da incorporação de partes independentes. Observe que o grupo econômico ele continua igual, né? Simplesmente beta absorveu delta. Em relação ao relacionamento de alfa com beta,
manteve o 100%, só que a alfa ela vai precisar, obviamente, ajustar sua participação societária em delta, né? E a beta ela teve um aumento de capital equivalente aos 10% que são pertencentes aos outros sócios. Tá? Então, essa é a ideia geral da operação sob controle comum. E quando a gente fala operação sob controle comum, basicamente é a situação em que ocorre a incorporação dentro do grupo econômico, ou então uma situação que, por exemplo, beta compra ações do capital de delta, que eram de alfa. Quer dizer, é feito um remanejamento das ações dentro do grupo, né? Então, a empresa alfa, que tem 90% em delta, repassa parte dessas ações para beta, né? E aí beta passa a ter uma participação em delta. Também é uma possibilidade, ok? Também é uma possibilidade, mas são situações, né, que ocorrem dentro do grupo. O que acontece quando a operação ela ocorre dentro do grupo? Tá? Então, se é dentro do grupo, a rigor, é como se a empresa alfa estivesse negociando com ela mesma. Ok? É como se fosse uma negociação interna, um remanejamento interno. Então, se é um remanejamento interno, essa operação, quando você faz o reconhecimento contábil dela, essa operação tem que ser feita com base em valor contábil, valor de livro, valor patrimonial. Por quê? Porque eu não tenho validação externa do mercado. O mercado externamente não valida, ok? Não há uma transferência entre partes independentes. É a empresa alfa negociando com ela mesma, certo? Então, essas operações, quando elas ocorrem no ambiente dentro do grupo, elas devem ser reconhecidas, né, com base nos valores patrimoniais, sem qualquer alteração, sem qualquer ajuste do valor patrimonial. Tá? Então, basicamente, é isso que significa uma reestruturação de sociedade sob controle comum. Eu vou exemplificar, tá, duas dessas operações hoje, depois no exercício. E aí eu tenho as reestruturações de partes independentes, tá? Partes independentes é basicamente o que nós chamamos de combinação de negócios, certo? E nas partes independentes existe uma alteração do grupo econômico, tá? As estruturas dos grupos econômicos são alteradas em função da operação. Então, como funciona isso? Lembrando, né, que essas operações entre partes independentes são objeto do pronunciamento técnico CPC 15, combinação de negócios, né, que nós vamos, como eu comentei, a partir da semana que vem, analisar com profundidade esse pronunciamento. Então, como funciona quando eu tenho uma operação de partes independentes? Funciona mais ou menos assim. Então, imagina que você tem aqui empresa alfa, e a alfa, ela tem o controle, tá, da beta. Então, ela tem o controle da beta. Controle, vamos colocar aqui, inclusive é controle integral, é 100%. Até porque no mundo real a maioria das operações é compra de 100% mesmo. Tá? Muito bem. Então, isso aqui, gente, é
o grupo econômico de alfa. Então, aqui eu tenho o grupo econômico da empresa alfa. Ok? E vamos imaginar que eu tenho também aqui uma empresa... Eu tenho aqui a empresa Pi. Muito bem. Então, essa é a situação, né? Então, aqui eu tenho a situação antes da operação. Aí nós temos a operação que é Pi adquire a totalidade das ações que alfa possui em beta. Então, a empresa Pi, ela compra a totalidade das ações que a alfa tem em beta. O que vai acontecer? E é claro, né, gente, aqui só deixa eu fechar aqui, né? Isso aqui é o grupo econômico I, que é o bloco dela sozinha. Tá? Por que eu estou colocando o grupo econômico? Porque é importante para a gente entender o que é a operação de partes independentes. Então, aqui eu tenho a alfa, tá? E aqui eu tenho a Pi. A Pi, na verdade, o grupo econômico é ela sozinha. Se a empresa Pi comprar a totalidade das ações que a alfa tem em beta, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: nós teremos a empresa alfa, a empresa alfa, ela não tem mais agora beta, e nós teremos a empresa Pi. Tá? E a empresa Pi, ela é quem agora tem as ações em beta. Eu tenho uns 100%. O que acontece com os grupos econômicos? O grupo econômico de alfa okay? Então, aqui eu tenho agora o grupo econômico de alfa. E agora, quem virou o bloco do eu sozinho é a alfa. Antes, o grupo econômico solitário era Pi, agora é alfa. Já a gloriosa Pi, né, ela tem agora esta configuração. Então, eu tenho esta configuração. Se a gente observar aqui, claramente eu alterei os grupos. A operação em que Pi comprou a totalidade das ações que alfa possui em beta, alterou a forma e a composição do grupo do comprador Pi e do vendedor alfa. Okay? Então, isso aqui, essa alteração
nos grupos, né? Essa alteração nos grupos é um exemplo, né, de operação entre partes independentes, que é basicamente o que nós chamamos de combinação de negócios. E isso aí é o pronunciamento técnico 15. Bem, né? Alfa tinha ela e beta antes da operação. Pi, ela sozinha. Após a operação, alfa fica sozinha e pi e beta agora formam o grupo de controlador e controlada. Então, eu altero, né, a composição e a forma dos grupos econômicos. Então, isso aqui é o que caracteriza a parte independente. Ok, gente? Então, são exemplos, né, do que é parte dependente e o que é parte independente. Partes independentes, nós tratamos no CPC 15, que nós vamos começar a estudar semana que vem. E isso aqui, lá na PwC, é o que a gente chama de aquisição. Pi adquiriu beta, porque ela assumiu o controle. Então, isso aqui é uma operação de aquisição, dentro daquelas que a PwC monitora. Muito bem. Eu vou mandar as figuras, só que depois eu mando as figuras que eu vou fazer na outra turma, tá? Ainda hoje. Muito bem. Então, agora, eu vou demonstrar para vocês como funciona contabilmente quando eu tenho a incorporação, a fusão e a cisão. Lembrando que essas operações, elas tendem, né? Fusão não, mas a incorporação e a cisão tendem a ser partes dependentes, enquanto a fusão, ela tende a ser parte independente. Mas, enfim, vamos lá. Então, eu mandei para vocês essa lista, tá? E essa lista tem todos os exercícios que nós vamos abordar esse ano. E tudo começa com o primeiro. Então, primeiro exercício. Olha só. Eu tenho uma incorporação de, let's say, 150. Eu tenho uma incorporação de sociedade sob controle comum. Olha só, incorporação de sociedade sob controle comum. Em 30/9 de T0, a companhia Alfa incorporou a companhia Beta. A Alfa incorporou Beta. As empresas não possuem relação societária entre si, ou seja, a Alfa não tem participação em Beta e Beta não tem participação em Alfa, tá? Porém, possuem o mesmo proprietário. Então, elas têm o mesmo dono, certo? Então, você tem uma empresa X qualquer, e essa empresa X tem 100% de alfa e 100% de beta. É o caso da Eletrobras com as empresas que eu comentei semana passada, tá? E também meio que usei como exemplo hoje. Então, você tem que uma empresa X tem o controle de alfa e tem o controle de beta. E essa empresa X, né, é proprietária de ambas, e ela decidiu que seria melhor que alfa incorporasse beta. Então, em 30/9, eu tenho aqui o balanço patrimonial de alfa, né? Nós temos ativos diversos, 1.300, nós temos o não circulante com 1.700, ok? Total do ativo, 3.000. Eu tenho contas diversas a pagar com 1.600, e eu tenho um patrimônio líquido com capital social 1.000 e reserva de lucro de 400. Certo? Então, essa é a companhia alfa. E aí eu tenho a companhia beta. A companhia beta, ela tem, na mesma data, ativos diversos 1.000,
ela tem imobilizado 700, total do ativo 1.700, ela tem contas a pagar 500 e ela tem um patrimônio líquido de 1.200, sendo capital social de 1.000 e reserva de lucro de 200. Efetuar a incorporação da companhia beta pela companhia alfa e apresentar o balanço patrimonial de alfa após a incorporação. Muito bem. Então, aqui é o seguinte, aqui eu tenho então, aqui eu tenho Então, aqui eu tenho a companhia beta e tenho a companhia alfa. A companhia beta é incorporada, ok? Então, nessas operações, nós sempre vamos primeiro na incorporada. Então, o que é a incorporação na companhia incorporada? Então, eu vou ter um razonete chamado incorporação. Esse razonete de incorporação, eu vou reconhecer os impactos da incorporação. E o que consiste a incorporação? Então, a incorporação consiste em você, primeiro, zerar todos os ativos contra o razonete de incorporação. Então, eu tenho 1.000 de ativos diversos, eu vou creditar ativos diversos 1.000, tá? Com isso, eu vou zerar o ativo diverso, né? Então, eu zero o meu ativo diverso. Zerou, né? E esse ativo diverso que eu creditei, eu vou debitar a incorporação. Debito incorporação 1.000. Bem, então esse é o primeiro passo. Depois, eu tenho imobilizado 700, eu vou zerar o imobilizado, então vou creditar imobilizado e com isso eu também zerei o meu imobilizado e vou debitar a incorporação 700. Então, zerei os ativos, transferindo para essa conta de transferindo para a conta incorporação. Agora eu faço a mesma coisa com os passivos. Passivo. Ok? Então, eu vou zerar o passivo. Então, eu debito contas a pagar. Zerou o meu passivo. Então, o passivo zerou. E esse valor de 500, que eu debitei contas diversas, eu vou creditar a incorporação. O que eu faço agora? Então, agora, eu vou apurar o saldo da incorporação. Então, zerei o ativo, primeiro passo. Segundo passo, zerei o passivo. Terceiro, eu vou apurar o acervo de incorporação que será transferido. O acervo de incorporação. Então, eu vou calcular aqui total dos ativos menos total dos passivos.
Então, eu tenho 1.200. Okay? Esse valor aqui, ele, né, representa, esse valor de 1.200 aqui, ele representa o acervo de incorporação, acervo líquido de incorporação, que será transferido para alfa. Ok? Então, esse 1.200 aqui é o acervo que será transferido. Muito bem. Primeiro passo, zerar o ativo. Segundo passo, zerar o passivo. Terceiro passo, terceiro passo, apurar o acervo de incorporação. Então, eu tenho 1.200 de acervo de incorporação. Agora eu vou para o quarto passo. Qual é o quarto passo? Eu vou, depois que eu tiver, e assim, gente, me perguntaram na última aula, como é que fica a contabilidade da empresa? Isso foi em 30/9, certo? Então, em 30/9, você vai ter incorporação lá no ativo, que pode ser ativo ou passivo, dependendo da natureza, mas aqui ele está como ativo, e o patrimônio líquido 1.200. Quando é que você vai zerar o patrimônio líquido? Quando sair o distrato social. Tá? Quando sair o distrato social, é que você zera o patrimônio líquido. Mas o acervo de incorporação ele já pode ser transferido. Tá? Em 30/9. Então, eu já posso transferir o acervo de incorporação. Então, aqui a alfa, em 30/9, ela já pode receber o acervo de incorporação. Tá? Só vai ficar essa pendência do distrato social, mas ela já pode fazer o registro aqui. Ok? E aí, quando eu tiver o distrato social, ou seja, o encerramento da empresa na junta comercial, que é o último passo, né, de um processo de encerramento de empresa, é você encerrar ela na na junta comercial. O primeiro passo é encerrar na Receita Federal, no INSS, essa coisa toda. Encerrou no INSS, encerrou na Receita Federal, encerrou no ICMS, encerrou na Prefeitura, encerrou no FGTS. Aí você vai encerrar na junta comercial, e aí com o distrato social. E no distrato social, aí você zera o PL. Vamos imaginar que a gente está num país que essas coisas não demoram e esse distrato social aconteceu exato junto com a incorporação. Então, como é que funciona? Tá? Então, aqui eu vou zerar o capital social. Né? Zerei o capital social e transfiro o valor para a conta incorporação. Então, eu debitei capital social 1.000, eu vou creditar incorporação 1.000. Tá? Por fim, encerro a reserva de lucro 200, encerrei a reserva de lucro 200, ela zerou, saldo final 0. Transfiro o saldo para o razonete de incorporação. Então, observa que eu encerrei. E agora, como eu tinha um acervo de incorporação 1.200 e eu encerrei o PL de 1.200 contra o acervo, agora o que eu faço? Eu, obviamente, apuro o saldo final do razonete de incorporação, né? E claro, né, que o nosso saldo do razonete de incorporação é 0. E aí, quando eu zerar a incorporação, né?
Nossa, o que está acontecendo aqui? Estou me abanando todo para fazer isso aqui. Agora vai. Já foi. Né? E aí, claro, eu zerei a incorporação. O que aconteceu com a beta? Acabou beta. Beta encerrou. Okay? Beta encerrou. Agora, gente, sempre primeiro a incorporada. Ressalva. Enquanto não tiver o distrato, você fica com essa conta em incorporação na contabilidade. Tá? Fica com a conta em incorporação. Ah, chegou o final do ano, como é que é o balanço patrimonial? Ativo, acervo de incorporação, 1.200, patrimônio líquido, 1.200. Esse é o balanço patrimonial. Ok? Bom, encerrou a beta, vamos para a alfa. A alfa, ela não precisa esperar o distrato social para receber os valores. Então, ela já pode fazer lá na data de 30/9. Tá? A questão do distrato social é para você terminar a incorporação na beta. Então, o que acontece? A alfa vai receber os ativos e passivos. Ok? Então, quanto que ela está recebendo de ativos e passivos? Então, ela está recebendo ativos diversos 1.000. Então, debita ativos diversos 1.000 e credita incorporação. Eu também vou abrir um razonete temporário de incorporação aqui na empresa Alfa. E é esse razonete de incorporação que vai ser a contrapartida do recebimento dos ativos e passivos. Então, eu vou debitar ativos diversos 1.000, vou creditar a incorporação 1.000. Com isso, nosso ativo diversos, ele ficou com 2.300, saldo final. A imobilizado, eu vou receber 700, tá? Então, eu recebo por 700. E aí eu vou ficar com saldo final 2.400. E aí isso significa operação a valores contábeis, gente. Observa que os valores que estão entrando em alfa são exatamente os valores contábeis dos itens em beta. Eu não ajustei valores quando da entrada em alfa. Okay? Por quê? Porque a operação ela está ocorrendo entre partes comuns, empresas do mesmo grupo. Então, eu estou fazendo recebimento, né, pelos valores contábeis, valores patrimoniais. Então, saldo final 2.400. Creditei a minha conta em incorporação. Passivo, mesma coisa. Então, vou registrar a entrada de 500 dos passivos. Okay? 500 dos passivos. Saldo final ficou 2.100. E, nesse caso, a contrapartida dos 500, crédito em contas a pagar, é a débito na incorporação. Apuro, né? Então, agora eu vou apurar o saldo da incorporação e eu tenho os mesmos 1.200, certo? Então, eu tenho aqui os mesmos 1.200. Então, esse valor que eu estou destacando no razonete de incorporação representa o acervo líquido de incorporação que eu recebi de beta, que é o mesmo valor, né? Aqui. E eu já posso agora fazer, independente do distrato social de beta, eu já posso fazer o aumento do capital social, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho uma incorporação, tecnicamente eu tenho um aumento do capital social. Ok? Tecnicamente é um aumento do capital social.
Nesse caso, como a empresa alfa absorveu integralmente beta, absorveu 100% da beta, do capital da beta, então esse valor 1.200, né, vai para o capital social, e aí eu tenho, né, basicamente, finalização, né, pegar e somar aqui, eu obviamente zerei a incorporação. Uma tecla aqui muito assim. Minha incorporação zerou, né? E eu tive aí o aumento de capital. Meu capital social ele foi para 2.200. A reserva de lucro ela permanece igual, tá? E aí a operação. Aí o lançamento 4, que é esse do capital social aqui, né? Esse lançamento 4, que eu estou destacando em amarelo, representa o zeramento do acervo líquido de incorporação. Então, era o que eu tinha de acervo de incorporação, né? Que foi recebido contra, e aí eu zerei isso contra o PL, contra a capital social, né? De forma que os antigos acionistas de Beton passam a ser acionistas de Alfa, né? Na verdade, é o senhor X, né? Na verdade, é o senhor X, tá? O senhor X, né, ele passa a ter essas ações adicionais em Alfa, né? Passa a ter mais ações que ele já tinha na Alfa. O balanço patrimonial, circulante 2.300, não circulante 2.400, total do ativo 4.700, passivo 2.100 e o capital social, né, o patrimônio líquido 2.600, capital social 2.200, reserva de lucro 400, total do passivo IPL 4.700, tá? Então esse é o primeiro exemplo, um exemplo simples, né? Basicamente para demonstrar como funcionam as operações, né? E aqui eu tive a incorporação, né, de empresas do mesmo grupo, né? A empresa Alfa incorpora Beta, Alfa não tem participação em Beta, mas tanto Alfa como Beta são do mesmo dono, né? E é isso, basicamente, que ocorre em situações como essa. Alguma dúvida? Professor, independente de como está o patrimônio líquido na empresa incorporada, ele vai passar inteiro para o capital social na incorporadora? Não. Depende se eu tenho 100% ou não. Eu vou mostrar isso, provavelmente, deixa eu ver se é o próximo exemplo, só um pouquinho. Então, esse foi o primeiro. Aí nós temos o segundo, que é... Ainda não, isso que você está pedindo é o terceiro, tá? Então, espera um pouquinho. Ok, obrigada. Então, o exercício 2 é quando eu tenho uma... Oi? Rapidinho, uma dúvida rapidinha. Caso não tivesse feito o distrato social, como é que ficaria o balanço patrimonial? Teria conta de incorporação? É das duas. Não, a beta fica a incorporação e PL. A alfa não é necessário, tá? A alfa já pode reconhecer o aumento do capital. Ah, entendi. Então, a alfa a alfa não tem a necessidade de esperar o distrato social de beta. Ela já pode reconhecer o aumento do capital. Porque, a rigor, ela já está recebendo os ativos e passivos. Então, ela já tem a contrapartida que justifica um aumento de capital. Ok? Então, o distrato social, para zerar a conta incorporação, é só na incorporada. Na incorporadora, você não precisa esperar para já fazer o aumento de capital. Você pode fazer o aumento de capital no ato. Ok? Ok, daí
Na incorporada, essa conta de incorporação fica no balanço? Fica no balanço, nesse caso no ativo, né? Ativo, tá, beleza. Nesse caso aqui ativo porque ele tinha um saldo devedor, né? Da conta incorporação. Pode ficar com saldo credor a conta incorporação? Sim. O que é uma situação de saldo credor de conta incorporação? PL negativo. A empresa incorporada tem patrimônio líquido negativo. Se a empresa incorporada tiver patrimônio líquido negativo, aí você tem saldo credor de incorporação. Mas se ela tiver PL normal, positivo, aí o saldo da incorporação é devedor, aí ele é ativo, ok? Se a empresa incorporada tiver PL negativo, ela não vai ter ativo, ela vai ter no passivo saldo de incorporação no passivo e vai ter o PL negativo, e aí o total do PL é zero. Ativo zero, total do passivo e PL zero. Se ela tiver PL positivo, como é o exemplo aqui, o que ela tem? Ativo 1.200, passivo zero, PL 1.200, que é a situação aqui. Se o PL da empresa for negativo, como é que é o balanço enquanto a incorporação não tem o distrato social? Nesse caso, você tem ativo zero, passivo o saldo do PL negativo, só que credor, e o PL devedor com o valor, né? Tipo, o valor é 1.000, passivo 1.000, incorporação 1.000, patrimônio líquido menos 1.000, tá? Essa é uma situação. Mas o mais normal é saldo devedor, né? Aí nesse balanço, enquanto não fechar, enquanto não tiver o distrato social, eu tenho que fazer um balanço em 31/12, ativo, acervo de incorporação 1.200, patrimônio líquido 1.200. Quando sai o distrato, aí você encerra. Ok? Ok, obrigado. Professor, Oi. em caso de uma empresa, né, que está listada na bolsa, tem suas ações negociadas na bolsa, quando a incorporação desse capital social vai acontecer, Primeiro, geralmente, a empresa que está comprando isso, na verdade, eles fazem uma oferta pública de recompra das ações para primeiro fechar o capital. Ah, tá. Essa era a minha dúvida mesmo, de fato. Não precisa nem terminar. Quando você vê movimento de empresa fazendo oferta pública de recompra de ações em circulação, muito provavelmente é porque, primeiro, eles vão fechar o capital e aí eles vão sair da bolsa. Depois que sair da bolsa, aí eventualmente pode ser feita a incorporação. Mas dentro da bolsa não vai ocorrer, não. Ah, sim. Aí, dentro da bolsa, geralmente é só aquisição, né? Não, ninguém compra ações assim, porque quando você compra aquisição, a gente está falando de 80%. Tem alguma empresa brasileira que tem mais de 20% na bolsa, mais de 25% na bolsa? Quase nenhuma. Então, na bolsa é mercado secundário, tipo o João comprando a ação do Pedro. Só que quando o João compra a ação do Pedro, para a empresa não tem nada a ver. Entendeu? Certo. Dificilmente alguém vai lá na bolsa e compra 10%. Por exemplo, se tem uma empresa que tem 20% das ações na bolsa, vai alguém lá e compra esses 20%? Isso não vai acontecer. Então, as operações em bolsa de valores, elas são pequenas. Então, quando uma empresa compra ações na bolsa de outra empresa, é porque esse é investimento financeiro, não é investimento societário. Não, Tá? sim, professor. Mas eu digo assim, por exemplo, no caso de uma empresa que ela está listada, certo? Uma parte no caso, a empresa que vai incorporar, né? A empresa que está incorporando a Não outra vai vir empresa. fazer operações em bolsa. Ah, sim. No caso, pode ser que o grupo também, né? Nesse caso, elas já estão... As companhias já são do mesmo grupo, né? E aí, eventualmente, o grupo que está listado na bolsa, né? Na verdade, o grupo, quando a gente fala grupo, é o seguinte, é aquela empresa lá da ponta. Ok? É a última empresa, é a holding, geralmente. Tá? Tipo, Itaú, mas bem que a Itaúsa está na bolsa e a Itaú está na bolsa. Ou então você tem empresas que elas são operacionais, mas ela tem as participações em outras empresas, né? E aí, geralmente, é essa empresa lá no topo do grupo que estaria na bolsa, né? Aí, se ela incorpora uma empresa controlada dela,
É porque geralmente essa empresa controlada é fechada, ela não é aberta. Dificilmente uma empresa aberta incorpora uma empresa aberta que ela é proprietária. Dificilmente. E se isso acontece, geralmente primeiro você recompra as ações dos minoritários, tá? Faz a oferta pública de recompra das ações do minoritário, aí você fecha o capital dessa controlada e aí você incorpora uma controlada de capital fechado. Fora da bolsa, não tem? Essa operação jamais vai ocorrer na bolsa. Impossível. Por quê? Porque no Brasil, o free floating mínimo para estar no novo mercado, que é o extrato maior, é 25%. Empresa que não é do novo mercado sequer precisa ter 25% em circulação. Então, são poucas empresas que você acha que tem mais de 25% das ações na bolsa. Poucas. Tá? E a gente está falando de 25%. Ninguém compra uma empresa comprando 25%. Porque o controlador tem 70%. Né? Então, assim, gente, operações de compra de empresa, isso não é bolsa de valores. Tá? Quando uma empresa compra ações de uma empresa, é para fazer investimento curto prazo, tipo comprar agora para vender amanhã. Não é para ter participação societária. Quando você quer ter participação societária, você vai negociar com o acionista controlador ou acionista de participação significativa. E esse cara tem uma quantidade de ações que não está em circulação na bolsa. Ok? Bolsa de valores é só para mercado secundário. Não existe. É para o João comprar ação e vender para o Pedro, sabe? E aí ficam dando uma ênfase para a questão da bolsa de valores, que no fundo é mercado secundário. Para a empresa não impacta em nada se o João comprou uma ação do Pedro. O que impactou foi quando a empresa vendeu a ação na bolsa e o João comprou. Né? Quando a empresa fez a oferta pública e vendeu a ação na bolsa, né, é porque ela fez um aumento de capital. E aí o João foi lá e comprou essa ação. Né? Se depois o João vendeu para o Pedro, para a empresa, já não impacta mais. Agora, a Bolsa de Valores é sinalização para mercado de crédito. Então, por que as empresas, né, gostam de dar o destaque para as ações e tudo mais, se é tudo operação secundária? Porque isso é sinalização para mercado de crédito, de dívida. As empresas brasileiras não se financiam na Bolsa, elas se financiam no mercado bancário, né? Buscando dívida. Então, se você tem uma solidez das ações, isso acaba servindo até como um indicativo para juros menores nas operações de financiamento. Ou até mesmo se você, por exemplo, pega um financiamento e você acaba oferecendo as próprias ações da empresa que não estão na bolsa, né? Mas você oferece as ações da própria empresa como garantia do empréstimo. Né? Essas ações não estão na bolsa. Então, interessa que as ações estejam valorizadas para você ter melhores condições do financiamento. Então, no Brasil, empresa está na Bolsa de Valores não é para captar recurso. Ah, mas teve IPO, teve recorde de IPO. Não interessa. Essas empresas fazem a oferta pública inicial, mas o que elas querem mesmo é sinalização para mercado de crédito, para mercado de dívida. Né? Quando elas vão buscar empréstimo bancário, quando elas vão fazer emissão de título de dívida, essas coisas. Tá? Estar na Bolsa é só sinalização para mercado de crédito. Okay? Então, esse tipo de operação não tem em Bolsa de Valores. Tipo, vou comprar ações e com isso eu caracterizo uma incorporação. Né. Até porque se você compra ações, na verdade, você está fazendo aquisição ou compra, e não incorporação. Incorporação é você absorver uma empresa. A empresa incorporada deixa de existir. Se é uma empresa da Bolsa que foi incorporada, ela vai deixar de existir. E para ela deixar de existir, primeiro tem que recomprar as ações dos outros acionistas. Para daí você fechar o capital, e com o fechamento do capital, aí você consegue fazer a incorporação, mas no ambiente fora de Bolsa de Valores. Tá? Ok, gente? Podemos passar ao segundo? Então, no segundo, nós temos uma incorporação de subsidiária integral, que é mais ou menos o que aconteceu com a Telefônica e a GVT, tá? No primeiro momento, a Telefônica comprou a totalidade das ações da GVT, fez troca de participação, né? Então, basicamente, os acionistas da GVT passaram a ser acionistas minoritários
na Telefônica, mas com isso, e aí a Telefônica recebeu as ações que esses caras tinham na GVT. E aí a Telefônica passou a ter 100% da GVT. No segundo momento, a Telefônica incorporou a GVT. Então, agora a gente está no segundo momento, que é quando a Telefônica incorpora a GVT. O primeiro momento, que foi quando a Telefônica assumiu o controle da GVT, semana que vem, que é a combinação de negócios. Tá? Então, semana que vem a gente vai estudar a combinação de negócios, que é quando a Telefônica assumiu o controle da GVT, tá? 17 bilhões na época, mais ou menos. E o segundo momento, que é quando a Telefônica incorporou a GVT, é agora. Então, a gente inverteu a ordem. Okay? Bom, em 30/9 de T0, a Alfa incorporou a subsidiária integral Gama. Então, a Alfa tem 100% da Gama. Ok? Simples assim. A Alfa, né? Subsidiária integral significa 100% de participação. Então, nesse caso, a Alfa, né, ela absorveu a Gama. Tá? E a Alfa é a controladora da Gama. Então, a Alfa tem participação na Gama. Nessa data, as empresas apresentaram os seguintes balanços patrimoniais para fins de incorporação. Então, aqui eu tenho a companhia Alfa, com seu balanço patrimonial, circulante, ativos diversos, 1.100, não circulante, 2.900, sendo que eu tenho essa conta aqui, ó, investimentos. Tá? O que é essa conta investimento? É a participação societária que a Alfa tem na Gama. Né? Então, esse valor 1.200 é o investimento societário que a Alfa tem na Gama. Como é 100%, 100% do quê? Das ações. Portanto, ele é refletido 100% do PL da Gama. Tá? Participação na investidora é sempre proporcional ao PL, tá, gente? Porque é ações, né? E as ações representam 1% das ações representa uma fração de 1% do PL. 30% das ações representa 30% do PL. 100% das ações representa 100% do PL. Então, se a Alfa tem 100% das ações, ela tem direito de sócio de 100% do PL. E aí, esse 100%, eu tenho aqui o meu investimento, né? 1.200. Aí o passivo, 1.600, PL 2.400, tá? Total, 4.000. A Gama, ativos diversos, 1.000, imobilizado, 1.000, contas a pagar, 800 e patrimônio líquido, 1.200. Incorporar Gama, tá? Exercício 2. O que tem de diferente em relação a 1? O fato da incorporada ser subsidiária integral. No 1, elas não tinham relação direta entre elas, mas o dono era o mesmo. Okay? Então, no exercício 1, a empresa dona das duas era a mesma. Aqui não. Aqui eu tenho uma empresa que tem 100% da outra. Tá? Como é que vai ficar? O duro é que eu não consigo acessar aqui a planilha 2, né? Porque tem esse carinha aqui. Como é que eu faço? Alguém sabe como é que alterna de planilha sem clicar aqui? Ctrl Page Down. Ctrl Page Down. Ok. Muito obrigado, eu não sabia. Muito obrigado. Aquela coisa, Excel, todo mundo sabe uma coisinha, né? Às vezes você sabe uma macetezinha que outro não sabe, então é sempre bom. Muito obrigado aí pela dica. Muito bem. Então, eu tenho a Gama, que é a nossa empresa incorporada. Pessoal, como é que vai ser a incorporação na Gama? Igual ao anterior, tá? Então, eu vou abrir um razonete de incorporação. Tá? Eu vou zerar o ativo contra a incorporação. Vou zerar o ativo contra a incorporação.
Vou debitar a incorporação. Igual ao exercício anterior. Mobilizado, mesma coisa. Então, mobilizado, mesma coisa. Zerei o ativo. Agora eu vou zerar o passivo. Okay? Então, vou zerar o passivo. Zerei o passivo. 800, débito, contas a pagar. Zerou meu passivo. Acredito em incorporação. Zerei o ativo. Zerei os passivos. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o acervo de incorporação. Nesse caso, como o PL é positivo, né? PL é positivo, o meu acervo de incorporação, ele é saldo devedor. Eu vou direto no saldo devedor. Então, eu tenho aqui 1.200. Esse valor de 1.200, né, ele representa o acervo de incorporação. Como eu comentei, ele fica ali até o distrato social na gama. Até o distrato social da gama. Tá? Quando vem o distrato social, o que você faz? Vai zerar o PL. Então, encerrar o patrimônio líquido é só quando tem o distrato social. Enquanto não encerrar, teu balanço tem lá a conta incorporação. Tá? E não mexe. E fica lá, até zerar. Se tiver que fazer um balanço patrimonial nesse meio tempo, o balanço patrimonial vai ser ativo, acervo de incorporação, 1.200, patrimônio líquido, 1.200. Quando sai o distrato, aí você zera as contas do PL. Tá? Então, aqui você vai debitar o capital social e vai creditar a incorporação. Zerou aí o nosso capital social. Reserva de lucro. Você vai zerar a reserva de lucro. Então, você vai zerar a reserva de lucro contra a incorporação. E aí a gente já observa, né, que zerou. A empresa Gama tem o distrato social, ela foi extinta. Então, zerou aí a Gama. Tudo bem. E a incorporadora? Na incorporadora. Então, agora, eu tenho essa situação aqui. Tenho essa situação, tá? Das empresas. A Alfa vai receber o acervo de incorporação na data contratual, que foi 30/9. Então, 30/9? Isso, 30/9 de T0. Então, a Alfa recebe na data contratual. Ela vai receber ativos diversos de 1.000. Então, debito ativos diversos 1.000. Credito incorporação. Então, credito a incorporação 1.000. Pessoal, a rigor, são os mesmos lançamentos até se chegar ao acervo de incorporação. Ok? Até chegar ao acervo de incorporação. Então, 1.000, debitei o recebimento do ativo, creditei a incorporação. Aí, recebi imobilizados de 1.000. Imobilizados de 1.000, debito a incorporação, credito a incorporação. Debitei imobilizado, creditei a incorporação. Contas diversas a pagar. Debito contas a pagar. Zerou contas a pagar. Aqui eu esqueci de mostrar o encerramento, né? Só no final.
Esse saldo final, também do imobilizado. E a conta diversa, eu estou... na verdade, desculpa, aqui eu me equivoquei. Quanto que é a nossa conta diversa? É 800. Então, eu acredito contas a pagar 800. Acredito contas a pagar 800. Aí fiz um equívoco, tá, gente? Eu misturei as bolas. Então, o correto aqui é o seguinte, eu demonstro o recebimento contas a pagar 800 e debito incorporação os 800. Aí eu calculo o saldo da incorporação. E o saldo da incorporação vai ser os 1.200. Esse valor em vermelho, ele representa, né, o acervo de incorporação. O que acontece agora? No primeiro exercício, o que aconteceu? Como alfa e beta não tinham relação societária, mas tinham o mesmo dono, então, alfa e beta não tinham relação entre si, mas o dono era o mesmo, o proprietário era o mesmo. O acervo de incorporação foi aumento capital da alfa. Ok? Então, eu tenho o acervo de incorporação como aumento capital social. Nesse caso aqui, a alfa ela já é acionista da Gama. Então, o que nós fazemos aqui? Nesse caso, nós vamos zerar o acervo de incorporação, é o lançamento 4, só que ao invés de ser aumento de capital, eu vou eliminar o investimento. Por quê? Porque a Alfa tem participação na Gama. Então, quando uma empresa tem participação societária na sua incorporada, você zera o investimento no ativo da incorporadora contra o razonete de incorporação. Então, a gente zerou esses 1.200, que é o investimento que a Alfa tinha em Gama, né? Gama deixou de existir, né? E aí isso aqui zerou a incorporação. Tá? Então, quando eu tenho 100% das ações, é isso que ocorre. Eu vou zerar o investimento societário que a Alfa tem em Gama contra... Eu vou zerar esse investimento societário contra a incorporação. Então, o que acontece nesse lançamento? Eu vou zerar o acervo de incorporação recebido contra o investimento societário que a Alfa possui em Gama. Então, sempre que houver participação, você zera o investimento contra a incorporação. E aí o balanço. Agora nós temos ativos diversos 2.100, imobilizado 2.700, total do ativo 4.800, contas a pagar 2.400 e o PL não alterou, né? O patrimônio ele permanece os mesmos 2.400. Porém, em relação ao que eu tinha, né, eu eliminei o investimento societário. Então, a Alfa tinha um investimento societário antes da incorporação, após a incorporação, ela não tem mais esse investimento societário. Então, subsidiária integral é isso aqui. Zero o investimento contra a incorporação. E aí, como é subsidiária integral, a incorporação também zera. Beleza? Esse exemplo? Professor. Oi. Licença. Sobre
quando a gente passa as dívidas, no caso da Gama para a Alfa, a empresa Alfa, ela pode optar por quitar essas dívidas antes da transferência para evitar que no resultado dela tenha aquela discrepância muito grande? Pode. Mas no resultado não vai impactar nem tanto, mas aí fica estranho, crescer um passivo, né? Sim. Pode, mas não é necessário, né? No caso da GVT com Telefônica, por exemplo, eu sei disso, porque na época minha esposa trabalhava na GVT e depois ela passou a Telefônica. Por exemplo, a GVT, a Telefônica absorveu o passivo trabalhista da GVT. Então, a GVT, quando a Telefônica incorporou a GVT, ela não pagou rescisão para os funcionários. Os funcionários foram transferidos da GVT para a Telefônica e o passivo trabalhista da GVT passou para a Telefônica. Tanto é que quando minha esposa saiu da Telefônica, ela foi sacar o FGTS, ela tinha o valor lá na conta telefônica, mas desde o início lá da GVT, o valor. Tá? Então, não haveria, por exemplo, por que eu vou fazer rescisão dos funcionários na Alfa, na Gama? Não precisa fazer rescisão. Você simplesmente transfere eles para a Alfa. E aí a Alfa recebe o passivo trabalhista, férias, 13º e contribuição previdenciária, FGTS, tudo isso vem, né? Dívida trabalhista, tudo isso vem da Gama para a Alfa. Então, não há necessidade de se quitar. Agora, outros passivos pode eventualmente se quitar sem problema nenhum antes da operação. Mas, a rigor, não há necessidade, tá? Só se a empresa tem uma questão, né? Porque tem a questão dos prazos, né? Tipo, eu tenho uma dívida que vence em 2 anos, por que eu vou pagar ela agora? Só porque eu estou incorporando. Negocio com o cara lá e falo, olha, eu estou incorporando a empresa, sou eu agora que assumo a dívida. Pronto. Não faz sentido. Tá? Entendi, obrigada. Nada. Mais alguém? Olha, então eu mostrei um primeiro exemplo que havia nenhuma relação entre as empresas, mas elas tinham o mesmo dono. O segundo exemplo, a incorporadora tinha 100% da incorporada. E agora eu vou para a terceira situação, que é quando não há 100%. Há o controle, mas ele não é integral. Tá? Então, exercício 3. Em 30/9, a Alfa incorporou sua controlada delta. Então, a Alfa incorporou a delta. Nessa data, elas apresentaram os seguintes balanços patrimoniais para fins de incorporação. Então, o balanço da Alfa, né? E o que chama atenção aqui é o investimento, 1.600. Então, é isso que chama a atenção, né? Investimento societário, 1.600, né? Só que quando a gente olha o PL da Delta, ele é 2.000. Então, como isso tem que ser proporcional, na verdade, isso aqui está dizendo que eu não tenho 100%. E, de fato, ele fala assim, ó, o investimento permanente da Alfa refere-se à participação societária de 80% na Delta. Então, aqui, se o PL da Delta é 2.000, quanto que dá 80% disso? 80% disso é 1.600. Então, o investimento societário é 1.600. Tá? Eu estou colocando aqui uma informação que, na verdade, é uma muleta para poder explicar isso aqui, como eu estou explicando, e eu vou explicar por que é uma muleta, mas não hoje. Tá? O valor patrimonial dos ativos e passivos das companhias Alfa e Delta representa adequadamente os respectivos valores justos. Okay? E, além disso, olha que interessante. Do valor de ativos diversos da Alfa, então, aqui nos ativos diversos da Alfa, eu tenho 400, que se refere, né,
Então, aqui eu tenho 400, que se refere a valor a receber em relação a delta. Consequentemente, a delta tem contas a pagar de 1.000. Né? Então, aqui eu tenho, né, essa situação aqui. Ah, como é que trata isso? Vamos ver. Efetuar a incorporação da delta pela alfa. Ok? Então, esse é o exercício 3. Vamos lá. Exercício 3. Pessoal, na delta, incorporação igual os anteriores. Então, aqui eu vou até passar meio rápido, e no fundo, vai ficar igual, tá, gente? Então, 1.600. Credito ativo diverso, debito incorporação. Imobilizado, credito imobilizado, debito incorporação. Né? Com isso, eu zero o meu ativo. Então, eu vou zerar o meu ativo. Zerei o meu ativo. Beleza. Contas diversas a pagar 1.000. Debito contas a pagar 1.000. Credito a minha incorporação. Beleza. Vou zerar a incorporação. Deixar as somas prontas, mas tudo bem. Zerei o contas diversas. Aí, eu vou, né, para a incorporação. Como eu tenho PL positivo, saldo devedor da incorporação, né, 1.500. Saldo devedor 1.500. Igual aos anteriores, desculpa, 2.000, né? 2.000, esse valor em vermelho representa o acervo de incorporação que será transferido à alfa, tá? Passo de extrato social, encerro o PL, debito capital social, zerei capital social, debito, credito incorporação, reserva de lucro, debito reserva de lucro, credito incorporação, zerei a reserva de lucro e também, automaticamente, eu zerei a incorporação. Empresa extinta. Igual ao 1, igual ao 2. Então, na empresa incorporada, o procedimento é esse, é simples, tá, gente? Simples isso. Mas é sempre importante destacar qual é o acervo de incorporação, porque é isso que vai ser os ativos e passivos transferidos nesses casos aqui. Na incorporadora alfa, o que eu vou fazer? Incorporação. Vou receber os ativos, tal qual os anteriores. Então, debito ativos diversos, 1.600. Credito incorporação, 1.600. Aí o investimento, não faço nada por enquanto. Imobilizado, eu 1.400, debito imobilizado 1.400, credito incorporação 1.400. Contas a pagar, credito contas a pagar 1.000. Debito incorporação 1.000. E apuro o saldo incorporação os 2.000, né? Como a gente havia, né, já verificado na empresa incorporada, né?
Sim. Aí eu vou passar a ter um ativo total de 3.200, saldo final 3.200. Imobilizado, saldo final também 3.200. Né? Passivo, eu tenho saldo final 2.000, 3.000, né? E agora eu faço o procedimento de finalização da incorporação. Pessoal, nesse caso, olha só. O investimento em delta que a Alfa possui é 1.600. O que é esses 1.600? 80% do PL da Alfa, da Delta. 80% do PL da Delta. Então, esses 1.600 representam 80% da incorporação. Porque a incorporação é igual ao PL, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou zerar o investimento. Zerei o investimento societário contra incorporação. Certo? Zerei contra incorporação. Só que o que acontece na incorporação? O meu investimento zerou. O investimento que a Alfa tinha em Delta zerou, porque a Alfa incorporou a Delta. A Alfa incorporou a Delta. Então, zerou. Então, esses 1.600 eu encerro contra a incorporação, certo? E quando eu olho a incorporação, sobrou um saldo. Qual é o saldo que sobrou? 400. Sobrou um saldo de 400. O que é esses 400? Esses 400 representa os demais 20% em relação ao PL da Delta. Então, a empresa Delta ela tinha 2 acionistas. Eu vou fazer bem resumido, só para ficar claro. Um acionista tinha 80%. E quem é esse acionista? Alfa. A Alfa tinha 80% da Delta. O outro acionista, que é o senhor minoritário, tinha 20%. Quanto que dá 20% do... Quanto que dá 20% do PL da Delta? 400. Né? 20% do PL da Delta é 400. Então, o senhor minoritário tem um investimento societário de 400 na Delta. Ok? Que é exatamente o que sobrou aqui. Então, esses 400, o que nós fazemos com ele? Só deixa eu fechar aqui o lançamento 4. O lançamento 4 representa o zeramento do acervo líquido de incorporação recebido contra o investimento societário que a Alfa possui em Gama. Então, eu zerei o investimento contra a incorporação. Sobrou os 400. O que são os 400? É o senhor minoritário da Delta. E aí, o que vai acontecer com o senhor minoritário da Delta? Na verdade, o senhor minoritário da Delta, ele vai trocar as ações de Delta por ações de Alfa. Então, o senhor minoritário de Delta passará a ser acionista de Alfa. Então, quando você incorpora uma subsidiária, uma controlada, e você não tem a totalidade das ações,
você encerra o seu investimento contra a incorporação e o que sobrar, que vai ser exatamente o valor que representa o percentual de participação dos não controladores, dos minoritários, esse valor é aumento do PL da Alfa. Como eu coloquei aquela observação que os valores patrimoniais representam os valores justos, nesse caso aqui é aumento de capital social. Se os valores justos fossem diferentes, teria que fazer um cálculo aqui, tá? E esse cálculo a gente vai ver mais para frente. Hoje não. Professor, licença, o saldo final de investimento em Delta não seria 0? Sim, é verdade. É que eu esqueci de fazer a segunda perna. Obrigado por me lembrar. Eu ia ver isso lá no balanço, que o balanço ia ficar manco, né? Então, investimento em Delta zerou, né? Bem lembrado. E aí a nossa incorporação também zera, né? Porque, basicamente, eu fiz o zeramento do investimento e o reconhecimento do capital social que os não controladores da Delta, desculpem, os não controladores da Delta viram acionistas da Alfa. Então, tem essa troca. Ele troca uma posição de acionista em Delta por uma posição de acionista em Alfa. Tem essa troca, né? Então, aqui é como se tivesse um aumento de capital com emissão de novas ações. Ok, gente? Lançamento 5. Então, lançamento 5 eu tenho, né? Lançamento 5 representa o zeramento do acervo líquido de incorporação recebido contra aumento de PL da Alfa, em função de os acionistas não controladores de Delta passarem a ser acionistas não controladores, né, de Alfa. Então, é isso daqui quando eu tenho uma incorporação que não há 100%. É esse daqui, tá, gente? O processo. Só que, além disso, tem mais uma informação, que é a seguinte. Do valor dos ativos diversos da Alfa, 400 se refere à Delta. Então, a Alfa tinha a receber e a Delta tinha a pagar. O problema é que a Alfa comprou a Delta. Então, o que a gente faz agora? Nós vamos eliminar os 400 do ativo diverso. Nós eliminamos. Observe que isso é feito depois de zerar a incorporação. Ok? Então, tratamento de saldo intercompany é feito após zerar a incorporação, tá? Tratamento de saldo entre as empresas, intercompany, intragrupo, intercompanhia, seja lá a nomenclatura que você utiliza, tá? Então, esse tratamento intercompany, intergrupo, intercompanhia, é feito após zerar a incorporação, tá? Então, você elimina 400 do ativo diverso contra 400 da conta a pagar, né, que era o valor, né, que, na verdade, é 6, né, não é 5, é 6, que era o valor que havia entre as empresas. Então, esse 400 e esse 400 aqui. Eliminou do ativo, esse intercompany, eliminou do passivo esse intercompany. Ok, gente? E aí eu tenho, né, esse lançamento 6, que é a eliminação do saldo do valor de ativo e passivo que havia entre as empresas antes da incorporação. O nosso balanço ficou com 6.400, zerei o investimento e houve um aumento do PL no valor de 400 em relação ao que havia, né? O PL da Alfa era 3.000, após a operação, 3.400. Por quê? Porque teve o aumento de capital de 2.500 para 2.900.
recebeu os ativos, recebeu os passivos, zerou o investimento societário, né? O investimento zerou e total do ativo, total do passivo e PL. Muito bem. Ok, gente? Alguma dúvida do exercício 3? Eu fiquei com uma dúvida ali, professor. Não sei se eu não segui direitinho, mas esses 400 que são ações de um terceiro, eu estou incorporando no meu capital social. Não, você vai emitir novas ações. Então, Ah, e emite aonde que está isso aí? O quê? Esse patrimônio da companhia Alfa, que não é de Alfa, é de um terceiro. Ele assumiu, ele entrou um sócio novo na empresa. Entrou um sócio novo na empresa, só isso. Certo. Então, a Alfa admitiu sócios novos na empresa. Se ela sim. não quisesse, olha só, se ela não quisesse que esses caras entrassem em Alfa, o que ela faria? Antes da incorporação, ela faria uma oferta para comprar as ações que eles tinham na Delta. Ok? Então, a Alfa faria o quê? Antes da incorporação, ela faria uma proposta para comprar esses 20% que esses caras, que o minoritário tinha na Delta. E aí, quando ela fizesse isso, o que aconteceria com a Alfa? Ela passaria a ter 100%. E aí, se ela tem 100%, vira exercício 2. Ok? Ok, entendi. Só que, nesse caso, ela não fez isso, porque o minoritário é um cara gente boa. Ele era acionista da Delta, ele vai ser acionista na minha empresa. E aí eu não faço a compra das ações, eu simplesmente falo para ele, eu estou incorporando a Delta e você passa a ser meu sócio. Minoritário, mas você passa a ser meu sócio. Então, na verdade, esse cara ele é um novo acionista, um novo sócio que entra na empresa. Não é comum, tá? O comum, geralmente, é você comprar as ações e daí fazer a incorporação integral. Então, você primeiro compra a parte dos outros sócios. Então, na Delta, primeiro a Alfa compraria a parte dos outros sócios para ficar com 100%. E aí, quando tiver o 100%, ela incorpora. Então, o mais comum é a situação 2, tá, gente? A situação 1 não é muito comum, não. A situação 3 não é muito comum, porque significa entrar um novo sócio na empresa. E eu quero isso. A Alfa quer um novo sócio nela? Na maioria dos casos, não. Porque aí tem toda uma alteração de contrato social, uma alteração Exato. uma parte E aí tem que documental. discutir direito de não controlador, tem que discutir direito de sócio, dá um pepininho. Então, é melhor o seguinte, vamos supor, a Alfa e a Delta aqui. Eu chego eu sou dono da Delta, a Alfa é dono da Delta. E o minoritário é sócio na Delta. Eu tenho 80%, o minoritário tem 20%. Eu falo, olha, eu quero incorporar a Delta. Só que eu não quero que você seja meu sócio na Alfa. Então, vamos fazer o seguinte, eu compro a tua parte na Delta. Os teus 20% eu estou comprando, pago tanto. Né? Aí é negociação. Negociaram, chegaram a um acordo, a Alfa compra a participação e a Alfa aí passa a ter 100%. E aí, quando a Alfa tiver 100%, ela simplesmente faz a incorporação e aí nós estamos falando da situação 2. Né? É 100%, eu estou falando da situação 2, que é o mais comum. Agora, se esses 20% estivessem na bolsa, aí pouco importa. Se tiver na bolsa, aí você tem que fazer uma oferta pública de recompra das ações e os caras têm que aceitar a oferta pública que foi feita. Tem que aceitar a oferta de recompra das ações. E para acontecer isso, geralmente, quando as empresas fazem isso, elas acabam ofertando um valor que é até maior que a cotação na data de referência, para ver o incentivo à venda. Tipo, a ação estava cotada a 12 quando eu lancei, quando surgiu o rumor. Eu ofereço 20. Se estiver na bolsa, aí eu tenho que ofertar. Geralmente a oferta de recompra é por um valor maior que a cotação. Para quê? Para garantir que as pessoas vendam. Ok?
Ok, gente, eu tinha programado também o 4 para hoje, só que não deu tempo. Não tem problema, a gente faz isso na aula que vem. A aula que vem tá... Professor, Oi. Pois não? o contas diversas a pagar ali, do 3, acho que o saldo ali não bateu. Porque não... Ah, tem que terminar de fazer a soma, né? Tem que tirar aqui o outro lado, exato. Beleza. Aí, apareceu. Bom, 2.600, beleza. Então, mas... Aí, meu balanço não está fechando. Ah, porque o ativo também. Eu esqueci de tirar no ativo e no passivo os 400, né? No meu balanço. Beleza, agora sim. Então, corrigindo, fiquei com 6.000, 2.800 no ativo e 2.600 no passivo. Obrigado aí pela observação. Ok, gente? Então, eu estava pretendendo fazer o 4 também, mas não tem problema, tá? Porque o 4 é uma fusão. E a fusão é como se fossem duas incorporações simultâneas, tá? Basicamente é isso. Então, fusão é como se fossem duas incorporações simultâneas. Nós vamos ver isso na aula que vem, na quarta-feira. Então, hoje é isso. Tá? O que tinha para hoje é isso. Muito obrigado e até quarta-feira. Obrigada, professor. Boa noite, Boa professor. noite. Obrigada, professor.